glória a Deus. Irmãos, acho que aqui na igreja Asas da Graça, as pessoas já têm, mas eu tenho trazido, né? Sempre eu estou indo pregar esse livro, Sofrimento, Propósito e Graça, que o Senhor me deu numa época de muito sofrimento na minha vida, e o Espírito Santo compartilhou através do sofrimento de alguns personagens da Bíblia, que tiveram sofrimento de espera, sofrimento de justiça, sofrimento de humilhação, muitos sofrimentos, bênçãos retidas. E aí cada uma dessas pessoas da Bíblia me ensinou a conviver com essas dificuldades, com esses sofrimentos, me trouxe lições. Então eu passei isso aqui através da inspiração do Espírito de Deus e nasceu esse livro, Sofrimento, Propósito e Graça. Se você quiser adquirir no final do culto, ele custa R$35. Amém? Feito isso, eu quero que você abra, por gentileza, comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Sabe, irmãos, eu quero me prender mesmo ao tema desse congresso, trabalhar muito com intercessão, porque realmente eu acredito que é o que nós precisamos mesmo, sabe? Algo que estava no meu coração. Eu ia fazer um congresso só para as nossas intercessoras lá na igreja, estava conversando com o pastor. Quando a pastora Ites disse que ia fazer um aqui, eu falei, então tá. As intercessoras todas não puderam vir, é bem verdade, mas vieram algumas. E alguns intercessores, né, porque tem homens também, mas eu acredito que nós precisamos preparar mais os nossos intercessores. E eu quero até dizer aos intercessores lá da nossa igreja, do IBEC, que eu vou me empenhar como prioridade do nosso ministério. Amém. E eu tenho refletido e orado e buscado e recebido de Deus que é uma necessidade nas igrejas. Porque o intercessor, ele é realmente aquele que faz um trabalho que ninguém vê, mas é o trabalho de estruturação. Porque sem oração nada acontece. Sem oração nada acontece. Os intercessores precisam, assim como todos, né, de muita cura, precisa de muito revestimento, precisa de muitas coisas. Então, no meu coração, eu quero, juntamente com o pastor Jorge, dedicar mais do nosso tempo, mais do nosso ensinamento, daquilo que o Senhor tem falado. Nós somos líderes de intercessão, antes de sermos consagrados a pastor, durante 10 anos nós cuidamos de intercessão. E eu sei qual é a dificuldade, o peso realmente de um intercessor comprometido com Deus. E por isso é necessário prepará-los e é necessário revesti-los. Então fica a minha promessa aqui, quem é intercessor do IBEC, amém? Pronto, promessa. Queridos, então aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia fala de uma coisa muito importante. Lá no versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Amém. Porque as armas da nossa luta, algumas versões têm milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os raciocínios falaciosos. Eu quero começar falando sobre a guerra espiritual, né? Falando sobre a nossa milícia, a nossa guerra. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é preciso que nós nos situemos agora, nesse minuto que nós vivemos, desde o momento em que o mundo é mundo, uma guerra espiritual fortíssima. Você conhece Cristo e agora até a guerra é sua, nossa guerra. Paulo está dizendo aqui para aquele povo, a nossa milícia, a nossa luta, a nossa guerra. Você e eu, nós não podemos viver distraídos. Não podemos. Se nós estamos vivendo numa ambiência espiritual em guerra, nós precisamos estar aptos. Eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Olha só, se eu tenho uma guerra espiritual,
E essa Bíblia está dizendo que as nossas armas não são carnais, portanto elas são espirituais. Então eu tenho uma guerra espiritual, eu tenho armas espirituais. E o que mais? O meu inimigo é o quê? Espiritual. Eu tenho armas espirituais, eu tenho um inimigo espiritual que me afronta como filha de Deus, nos afronta porque a guerra é nossa. Como o ser espiritual que ele é, numa guerra espiritual que estamos. E o que tem acontecido com a igreja de Cristo na face da terra? Nós queremos enfrentar Satanás com armas carnais. Já perdemos a guerra. Eu vou entrar aqui em princípios básicos. Irmãos, o que eu desejo, que eu oro nessa noite, é que você saia daqui com uma consciência, que você saia tão transformado daqui, que posso dizer, um marco histórico, antes e depois. O que eu espero, não apenas desejo, é que eu espero em fé para nossas vidas. Porque veja bem, quando a gente vai lá em Efésios, quando a gente vai em Efésios, eu ia aqui em Efésios rapidinho. Quando a gente vai em Efésios, no capítulo 6, né? O que a gente, todo mundo conhece, não vou me ater, é bem primário tudo isso, lá no versículo 10. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, que todo mundo conhece, para poderem estar firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta, diga nossa luta, pessoalize minha luta, não é contra carne e sangue. Então, irmãos, precisamos entender todo o contexto espiritual que nós vivemos. É necessário que essa consciência venha, porque senão você já perdeu a guerra. Já perdeu a guerra. O espírito, o inimigo, Satanás, segundo o qual nós lutamos, ele tem uma sabedoria milenar. Ele conhece o homem. Ele é especializado em matar, em roubar e em destruir. E o alvo dele somos nós. Ele não tem algumas limitações que a igreja tem. Porque ele é um espírito. Então nós precisamos saber lidar com isso. Porque senão vamos sofrer muito. Vamos andar em círculos. Vamos nos fatigar. Vamos nos cansar. Vamos colher pouco. E vamos ter, ao invés de vitórias, muitas e absolutas derrotas. Estamos tratando uma guerra espiritual como se fora uma guerra natural. E eu vou te explicar e eu vou te mostrar isso. Eu vou trazer para você, eu não quero tratar aqui das armaduras de Deus. Eu só quis aqui chegar até Efésios 6 para afirmar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é humana. Não é humana. Você olha as suas brigas como se ela fosse humana. E você precisa hoje, essas fortalezas, esses pensamentos que foram construídos, hoje vão ser renovados. A sua mente vai ser renovada, você entender onde nós estamos. É uma guerra espiritual que está o tempo todo nos forçando. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para obter vitória para o reino, vitória pessoal. Precisamos nos posicionar. Imagine que, em meio a essa guerra espiritual que Efésios fala, que se passa nas regiões celestiais, imagine dois grupos de anjos que estão sobre a ordenação divina, e imagine demônios que estão sobre a ordenação de Satanás. E imagine dois enormes guarda-chuvas, como se foram duas grandes coberturas. Ou você está debaixo da cobertura divina, ou você está debaixo da cobertura de Satanás. Não existe meio termo. Quem não está com Cristo está desprotegido, está debaixo desse guarda-chuva, sofrendo as leis desse reino e recebendo os frutos desse reino. Deus te chamou, nos chamou pela misericórdia, e hoje nós pertencemos a esse reino, que tem leis próprias, que tem um rei, que nos constituiu sacerdotes,
que nos constituiu reis, que nos constituiu os homens e mulheres de Deus dotados com dons espirituais. A igreja poderosa em Cristo, apenas em Cristo. E a primeira coisa que eu quero dar, em princípio básico, que você precisa aprender hoje, é que a primeira guerra que nós temos que travar, diga, a primeira guerra que eu tenho que travar, é contra nós mesmos. Você não pode ir para a guerra, guerrear com o espírito, com Satanás, com os seus demônios, se você não venceu assim. Não pode. Inclusive, isso é tão interessante, que eu não sei quantos já ouviram falar em um livro famoso, A Arte da Guerra. Não é? E a Arte da Guerra, ele fala disso, que a guerra mesmo, ele fala de princípios de guerra natural, porque é tudo inspirado na guerra natural. A armadura era uma roupa de guerra dos romanos. Toda essa linguagem é inspirada em guerra e tem como um paralelo com um símbolo, a guerra natural. Preste atenção, irmãos. Tem gente andando em círculo, tem gente caindo, tem gente cambaleando, tem gente perdendo as forças, tem gente que não sai do lugar, tem gente mal-humorada, tem gente infeliz, tem gente abrindo uma brecha para Satanás porque não entendeu o seu papel no reino. Você é um homem espiritual. Aleluia! A Bíblia diz que só o espiritual discerne as coisas espirituais. Você precisa de entender isso. Veja o que eu quero te falar, irmãos. Quando ele fala que primeiro temos que travar uma guerra contra nós mesmos, você tem que travar uma guerra contra as suas mágoas, contra os seus ressentimentos, contra as suas posições mal resolvidas na vida. Sabe por quê, irmão? Através dessa ferida, através dessa mágoa, em cada ferida se aloja um demônio. A ferida lhe trouxe ódio. O ódio é um sentimento humano. Ali vem o espírito do ódio se aloja. Ele potencializa cada dia mais o seu ódio. Para cada tipo de sentimento que você tem, existe um espírito que trabalha. Você precisa entender isso para que você não caia. Você precisa de força, de entendimento para guerrear pela sua vida, primeiramente, por você, pela sua paz, pela sua família, pelas suas coisas, para você ser um intercessor do reino. Porque você que está aqui hoje, não se engane, você tem um chamado. Aleluias! Você tem um chamado. Mas é preciso entender esse princípio de guerra. Você não pode fazer guerra na carne. Imagine você vai pegar Satanás e vai jogar uma bomba material em Satanás. Ele vai explodir? Olha só que exemplo grosseiro. Ele não vai explodir, ele vai morrer. Se você jogar um míssil, eu pedi lá um míssil emprestado, algumas armas lá da Rússia, para usar contra Satanás, vai adiantar? Porque são armas carnais, naturais. Você precisa entender isso. Você não está guerreando contra ele. Você muitas vezes, me desculpe, meu querido, me desculpe, minha querida, você está guerreando contra você e a favor do reino. Infelizmente, é o que eu tenho sentido nos tempos atuais, nas redes sociais. Uma promoção imensa de carnalidade, sabe? De falta de amor, prioridades erradas. Precisam mudar isso, irmãos. Nós estamos aqui para nos amar. Diga assim, eu estou aqui para amar. Se você não ama, você já está com a metade da guerra perdida. Sabia? Meu Deus. A metade da guerra perdida. Uma certa vez, eu estava até me lembrando isso contando a alguém. Eu estava numa libertação e eu saí para lanchar e de repente pipocou um demônio e o demônio manifestava e ninguém tirava aquele demônio. Foram correndo buscar e eu vi para ver o que era. Na época eu tomava conta juntamente com o pastor da libertação da igreja e nós fomos expulsar aquele demônio. E ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Eu cheguei perto, o Senhor me deu o discernimento. Ele disse, filha, abraça. E no momento que eu abracei com amor, o espírito do ódio
deixou aquela mulher. E o olhar dela, que eram as pupilas dilatadas, as feições completamente deformadas, com urros e gritos, onde as veias saltavam, os músculos estavam todos tensos, e todo mundo gritava em nome de Jesus, e o demônio ninguém conseguia tirar. E quando eu agia através de Deus, pelo espírito oposto, se você não tem o espírito do oposto do que você está guerreando, você não tem autoridade, mulher. Você não tem autoridade, homem de Deus. Como eu posso expulsar o espírito do ódio se eu não estou movida em amor? Aleluia. Como eu posso expulsar um espírito de vício se eu sou viciada em cocaína, em seja lá o que for, em cerveja? Não tem autoridade espiritual. Eu não posso guerrear se eu estou na mesma esfera. Satanás sabe disso, irmão, porque ele não é menino. E ele não te respeita. E você passa a não ter autoridade. Você tem que guerrear no espírito oposto. Olha só, quando eu digo que você tem que primeiro travar essa guerra contra você, primeiramente, é porque você tem que entender, como diz Paulo, que você já não é mais menino. Você precisa de um alimento sólido, irmão. Aleluia. Você precisa crescer e amadurecer em Cristo. Coisas de menino tem que ficar para trás. Porque você está numa guerra. Você está numa guerra. Lá, seu parente, seu pai, sua mãe te magoou. Você tem todo o motivo do mundo, mas precisa perdoar. Senão você vai estar dando a Satanás o direito de entrar na sua vida, na sua história. As suas armas passam a não ter valor, porque isso é uma brecha. Entende, irmãos? Deus não olha quantas vezes você vai para a igreja. Claro que quando você vai para a igreja, você aprende. Deus não olha quanto você lê de capítulo. Deus olha o seu coração. Aleluia. Deus olha o seu coração, tem que estar limpo, irmão. Seu coração tem que estar limpo. Satanás quer te pegar. Acorda. Você está numa guerra espiritual. Você tem que defender sua casa. Você tem que defender seus filhos. Você tem que crescer. Você tem que avançar. Você tem que trazer seus frutos para Deus. Mas é uma guerra espiritual. Você não vai vencer. Vem cá, irmão. Ressentimento é espiritual? A alma que aloja ressentimento. Nós somos, vou ter que voltar ao princípio. Somos corpo, alma e espírito. O que o corpo aloja? As sensações por onde eu recebo a entrada do mundo externo. Onde eu como, onde eu ouço os sons, onde eu vejo. Através de tudo que vai para dentro de mim. Essas sensações, o mundo sensorial, o mundo externo, é o meu corpo. É ali que vai as coisas para o meu espírito, para a minha alma. Mas na alma, eu não vou ter o olfato, eu não vou ter as sensações. Eu vou ter o ódio, eu vou ter o amor, eu vou ter a decisão. Eu vou ter tudo na minha alma, sentimentos, ressentimento na minha alma. E o meu espírito regenerado é quem está em comunhão com Deus. E eu, com esse espírito, porque eu sou um homem espiritual regenerado, nascido de novo, com armas espirituais, não agindo contra a carne, nem contra sangue, contra seres humanos, mas tão somente para o espírito, para o seu inimigo que é espiritual. Aleluia. E as suas armas têm que ser espirituais, você não está atingindo ele. Homem de Deus, acorda. Você precisa travar essa guerra com você, porque essa guerra é espiritual. Entende? Você tem que entrar no seu quarto. E aí no seu quarto você tem que travar uma guerra contra você. Você sabe que ofende a Deus. Eu não quero explicar, porque todo mundo aqui está pensando, é comigo. É o Espírito Santo que está aplicando. Porque antes de pregar, eu já fui para o meu quarto. Eu já fui para o meu quarto. Verdade, Deus. Passei o dia todo no meu quarto ontem. E aí no meu quarto eu fiquei buscando. Senhor, revela. Eu não vou ter autoridade para pregar perdão se eu não perdoo. Verdade, sim. Eu não vou ter autoridade para ministrar a sua vida em amor se eu estiver com o coração cheio de ódio. Verdade, Deus. Fui no meu quarto, perguntei a Deus, conversei. Coisa de pai e filha. Intimidade minha. Vocês já estão curiosos demais. Eu e papi. Eu e meu pai querido. Irmãos, uma segunda coisa que eu quero dizer aqui também é muito básico, absolutamente básico. Hoje vai ser um estudinho, tá? Bem prático.
Eu não trouxe o que seria as regiões celestiais, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, que é um potestade, que é um principado. Não. Isso vai ser um outro congresso, vamos fazer juntas, quem sabe, mas agora eu quero falar prático. Eu quero falar de forma prática intercessor para você. De forma prática para você, intercessor. Você entender e agir. Amém? Amém? A teoria tem muito valor, mas aqui tem muitos maduros na fé que já conhecem alguma coisa. Veja bem, irmãos. E é por isso que a gente tem que trabalhar com essa cura da alma. Aquelas feridas que te fizeram, quando não tratadas, elas alojam pus, elas alojam problemas, elas estão infectadas. E ela vai trazer uma consequência. Todo mundo sabe que ferida infecciosa traz febre. Se não tiver um antibiótico, mata. Sim ou não? Então nós precisamos tratar, curar as nossas almas. É por isso que eu, no meu quarto, eu digo, Deus, eu quero cuidar dos intercessores da minha igreja. Eu quero marcar um dia com cada intercessor um dia, para ouvi-lo, para ministrá-lo, para falar com ele. Deus vai me dizer, eu vou orar, eu vou jejuar por aquela vida, e eu vou cuidar. Porque é a base de tudo. Irmãos, a segunda coisa que eu quero te falar é que você precisa ter autoconhecimento. Isso é coisa de nova era, porque ela é psicóloga, esse negócio de autoconhecimento. A Bíblia diz, examine se o homem é assim. E o que é isso, cara de pau? Tem um pouco de maluquice que diz que tudo é nova era, autoconhecimento é nova era. Então, irmão, você tem que conhecer assim, tem que conhecer Deus, tem que conhecer o inimigo, tem que conhecer todo mundo, cara. Conhecimento é bom. Meu povo sofre, porque lhes falta conhecimento, está lá em Oséias. Irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O problema é que as pessoas só ficam com lupa e se esquecem de olhar no espelho. Deixa essa lupa que fica aumentando os defeitos dos irmãos, dos vizinhos, e dos colegas e dos familiares, seja lá quem for, e se olha no espelho. Se todos nós aposentássemos as lupas e olhássemos os demais no espelho, venceríamos muito mais as guerras. Porque nós venceríamos as nós mesmos. Quem não vence a si mesmo, quem não tem domínio de si. A Bíblia diz que é como uma cidade sem muros. Não estou dizendo que você, eventualmente, não vai ter algum problema de descontrole. Você é humano, mas você tem que ir para o seu quarto lutar. Vou te dizer uma coisa. Você precisa se autoconhecer para você conhecer suas fraquezas. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa muito séria. Você talvez não conhece as suas fraquezas. Mas Satanás conhece. Você não conhece o seu ponto fraco. Mas Satanás conhece. E ele trabalha no nosso ponto fraco. Eu quero pedir aqui uns voluntários aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoa muito grande não toma muito espaço. Sem preconceito. Pode vir aqui algumas pessoas, meu irmão. Você... Vem alguém. Vem quem quiser. Venha, deixa eu ver como eu vou precisar. O irmão, a irmã. Isso. Mais a nossa levita linda. Mais alguém? Faz assim, tipo uma rodinha pequenininha. Uma rodinha. Vamos brincar de roda. Mais alguém para fechar a roda? Alguém? Venha, jovem. Essa jovem aqui, ó. Vem essa Jorge. Oh, meu Deus, essa Jorge. Vem cá, esse baterista de Jesus. Faz aqui. Faz essa rodinha, se encosta um no outro, faz assim. Não deixa ninguém passar, não deixa brecha. Tudo juntinho, ó. Vamos aqui, tá tudo tapadinho. Licença. Aqui tá tudo tapadinho, tudo sem brecha. Vamos chamar de conta aqui de portas. Portas. Vamos dizer que aqui tem uma porta, que é uma fraqueza sua. Eu não sei qual é a sua fraqueza principal. A minha eu sei. Então, você tem uma fraqueza. Satanás começa... O que a Bíblia diz? Que ele vive ao derredor buscando a quem? Ele está rodando. Aqui tem uma portinha aqui, essa portinha aqui. Essa porta, vamos supor que é uma porta de roubo. Ele rouba. Que ele vai, ele ó,
Como diz o outro, cleptomaníaco, mentira, ladrão e pecador, né? No caso aqui, eu estou dizendo que não existe o transtorno, mas aqui nesse exemplo é roubo. Satanás aí se converte. E ele para de roubar. Nova criatura, regenerada, espiritual. Aí vai voltando o velho homem. E ele vai sentindo vontade. Aí Satanás conhece ele e começa a botar as tentações para ele roubar. Aí ele vai nessa porta, tá firme. Ele vai nessa porta, tá firme. Quando chega nessa porta, ele sabe que é isso. Aí ele vai insistindo nessa. 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 Minha irmã é com Vasco. É prejudicar meu exemplo. Vai insistindo nessa. Quem ficou aqui? Uma lacuna. Uma brecha. Deus é forte. É forte demais. Satanás pressiona, minha irmã. Satanás pressiona, meu irmão. Ele pressiona. Ele pressiona as suas portas de acesso àquilo que ele sabe que você vai cair. Ele pressiona. Se você é uma pessoa que não gosta de namorar, é todo santinho, posso ouvir um amém? Quanto falta de... Posso ouvir um amém? Começar aqui uma hora nesse sentido. As revelações. Irmão, deixa eu te falar. Se você não tem essa porta, ele vai bater, tá fortalecido, ele não vai entrar. Ele vai buscar naquela porta que ele vai pressionar. E ele vai entrar na sua vida. As circunstâncias vão lhe pressionar. Aquilo que ele sabe que vai te fazer cair, que vai mexer com a sua alma, que vai lhe desestruturar como crente, que vai lhe desestruturar como mulher, como homem espiritual. É ali que ele vai mexer, é ali que ele vai trabalhar, é ali que ele vai atuar. Você precisa se autoconhecer para você fortalecer essas portas. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a segunda, ainda dentro do tópico 1. Princípios básicos. Conhecer a si, as suas fraquezas. Eu conheço as minhas, irmãos. Eu conheço as minhas, lido com elas há muitos anos. Apesar de tão jovem, elas são longas, as minhas lutas. Irmãos, a gente tem que tentar, a gente tem que ser. Como é que isso se faz? Eu dei uma promessa que ia ser tudo prático. Vamos supor que Ites é uma colega minha de faculdade. Todas as vezes que eu vou conversar com essa menina, a gente acaba discutindo, eu perco a minha espiritualidade, perco a minha unção, a porta se abre, a brecha se abre, eu fico nervosa, fico com ódio, fico com sentimento, entra demônio. Eu tenho que me preparar para isso. Eu me conheço, eu tenho que me trabalhar. Eu tenho que projetar as minhas emoções saudáveis. Eu tenho que trabalhar com isso. Gente, isso é básico em guerra. Para que eu não caia. Eu dei um exemplo, qualquer dia desse lá na igreja, sobre essa sabedoria, vamos dizer, essa inteligência milenar de Satanás. Ele te conhece muito mais do que você se autoconhece. Ele é espírito. Ele é espírito. Ele chega e faz sua ficha. Tá lá, ele chega lá no computador dele. Tá lá. Fulano, como é seu nome, filho? Igor. Ah, Igor, isso mesmo. Igor. Ele vai lá, ficha de Igor. Inclinações de Igor. Sabe tudo. Igor se inclina. Momentos que eu posso pegar Igor e eu vou fazer uma armação contra Igor. Ele vai trabalhar circunstâncias, ele vai inspirar pessoas, ele vai trazer momentos, ele vai trazer situações para expor Igor as fraquezas dele, para que Igor venha da brecha. E ele entre e ele enfraqueça o potencial de guerra de
de Igor. Até que vai cada dia mais enfraquecendo, até que Igor se transforma em um joguete dele, que já não tem mais força espiritual para lutar, e que é simplesmente a carne, e o ego, e o eu, e a alma, gritando, tentando guerrear e sendo vencido. Meu Deus. Entende? Você precisa fortalecer essa porta. A maledicência fortalece essa porta. Eu indico até o livro. Ó, só o título do livro já vai, sabe o quê? Te dar uma cutucada. Eu e minha boca grande. Leia, amigo. Eu li muito. Tinha uma época que eu tinha um diálogo comigo que eu aprendi nesse livro. Determinadas situações, a autora Joyce Meyer dizia para ela: Joyce, é de sua conta? Eu aprendi isso. Eu vejo um negócio assim, eu digo: Cristina, é de sua conta? Passo, meu irmão, adiante. Eu tenho que me autoconhecer. É preciso, irmão. Sabe o quê? Criatura, você fala demais. E o pior que falar demais, que eu digo, fale que não deve. Fale coisa que construa, fale coisa que edifica, fale coisa de amor. Fala demais, julga demais, critica demais, compara demais. E ele vai entrando na nossa vida. E ele vai entrando na nossa vida. Ele vai te dando o prazer de viver. Ele vai te dando alegria, porque o ser regenerado, espiritual, que recebeu o poder de ser filho de Deus, ele só se sente pleno, realizado, quando ele está longe do pecado. Que a natureza dele regenerada não aceita o pecado, porque ele tem um DNA de Deus. Então você não entende por quê. Você está constrangido. Fez um devocional maravilhoso, ficou lá 1 hora com o papai na maior carabacheia. Pensa que é poder de Deus lá, recebeu tudo do Senhor. Aí vai, entra no ônibus, Satanás já te conhece, coloca aquela sua colega de trabalho, senta junto de você e haja língua. Perdeu toda a unção. Perdeu toda a unção. Chegou no trabalho com a brecha aberta. Você pensa que isso é bobagem? Não é não, criatura. É por isso que você não cresce espiritualmente. É por isso que Deus não pode te dar mais dons. É por isso que Deus não está te usando mais. É por isso que você está vencendo as suas guerras, homem. Acorda. Eu estou te falando em amor. Anos da minha vida eu estudei essas coisas. E resumo para você em nome. Anos da minha vida eu li muitos livros sobre isso. Anos da minha vida. Eu li livros sobre domínio próprio. Porque uma briga era comigo mesmo, nem cunha. Não é? Acho que a família toda se converteu quando viu a mansa. Pelo menos. E rapaz, a mulher tá mansa, foi marido, foi cunhada, foi mãe, foi João, vai ficar periquito, paleta, todo mundo veio. Porque disse, rapaz, essa mulher tá muito mansa. Foi. E li muitos livros. E orei muito. E assisti fita cassete. Eu entreguei a idade. Rapaz, eu pegava aquelas fitas cassete no meu carro e ficava ouvindo Valnice Milhões. Me discipulou em guerra espiritual. Eu tinha uma igreja grande, não tinha ninguém para me discipular, 2.000 pessoas, ouvi meu pastor 4 meses, amo. Ele até quem fez o prefácio do meu livro, o Bispo Átila. Mas eu não tinha discipuladora. Eu vim de um monte de religião, de um monte de coisa, não entendia nada. Eu não tinha história de cristão na minha família. Só tinha eu fui praticamente a primeira das cunhadas, do marido, da família, de tudo, sim ou não? A exceção de minha mãe. Irmãos, eu não tinha nem ambiente cristão. Eu me apegava ao estudo, eu dava carona a todo mundo, só para no meio do caminho perguntando as coisas aos irmãos que conheciam. O culto terminava 5 horas e eu chegava em casa 8 da noite, levando todo mundo, porque eu queria saber das coisas. E eu lia, eu comprava livro, eu lia. E eu estou tentando resumir nesse assunto algo que eu trabalhei para mim, para as minhas deficiências, para as minhas inclinações, quando eu estava travando luta comigo mesma. E quero passar por amor a vocês. Tudo que eu consegui em Cristo, conquistei em tantos anos, eu quero passar para vocês em poucos minutos. E essa que eu quero te falar é muito sério. Sabe, irmãos? Você precisa saber os seus pontos fracos para que Satanás não trabalhe neles. E você vai me perguntar, e eu quero tudo muito prático. Como eu posso fortalecer, minha irmã,
esses pontos? Pode sim. Sabe como? Vigiando. Sabe como? Orando. Se autoconhecendo. Buscando os assuntos pertinentes. Comprando bons livros. Aumentando seu tempo de leitura bíblica. Assistindo boas pregações. Indo para a sua igreja. Não tem lugar melhor para tratar crente do que igreja. Ali que você tem que perdoar. Irmão, se você não perdoar, para que existe o perdão? Você vai se aborrecer, amigo? Claro, você não precisava de perdão. Lógico, porque Deus fez o perdão. Vai precisar, amigo. Perdão é cura. Diga para seu irmão, perdão é cura. Eu vou te falar, Satanás faz essa mesa redonda. Aí ele chama os demônios dele e fala, abre aí a ficha de Igor. Veja as inclinações de Igor. Vamos armar um encontro para Igor, porque Igor gosta de menina bonita. Vai amarrar, irmão. Vai ser essa beleza. Eu percebi, por isso que eu estou dando exemplo. Aí, ó. E aí, Igor, ele vai mandar quem? Chega lá as gatonas. Igor, vamos tomar um sorvete lindo? As mini saia batendo no útero. De tão curta. Aí ele diz não. Depois ela vem de novo. E ela vem de novo. Satanás vai vestir naquela porta. Porque se botar droga, ele não vai cair. Se botar maledicência, ele não vai cair. Se botar gula, ele não vai cair. Mas se botar uma bonitona, Satanás vai insistir. Quantos me entendem? Você se fortalece. Você busca. Você se conhece. Você pega aquela sua porta de inclinação. Eu acho que eu tinha mais porta de inclinação do que tudo. Ô mulher, eu trabalhei nessas portas. Pensa. Eu digo, meu Deus, era muita inclinação para uma pessoa só, irmã. Deu trabalho. Eu não posso ter devocional curto. Eu não posso deixar de buscar, porque o vaso é muito ruim. Eu tenho que ficar em alerta o tempo todo buscando. Eu me conheço. É o tempo todo. Eu estou aqui todo cabelo. Ninguém conhece, mas eu estou mandando bala. Você chega no banco, entra na fila. Seu rei, todos os demônios nesse lugar, agora em nome de Jesus, para todo mundo. Todo dia, todo tempo. É todo tempo. É todo tempo. Paulo diz orai sem cessar. Não tem férias para oração. Não tem férias para oração. É o tempo todo, é o chicletinho do crente. Uma vez teve uma moça tradicional. Nada bom? E ela estava no último andar do meu prédio quando eu cheguei lá no interior. Até gosto de tradicionais, eles são equilibrados com essa palavra de verdade. E aí estava lá no terceiro andar, quarto andar, nem sei que andar é aquele. Manifestaram lá em cima. A mulher tradicional nunca tinha visto o capeta na vida dela. E o capeta chegou fazendo palhaçada. Eu ia chegando do trabalho, corre, que é a irmã pentecostal. O demônio fez assim, não, aquela que fica falando aquela língua de papagaio, não. Aí ele falou, não te incomoda, aí onde eu vou, meu irmão? Fala, aí vê se você percebe. Não tem o que fazer, porque eu vou perder meu tempo, né? Fazer uma coisa boa. Eu tô aqui no culto fazendo nada, o que custa orar em línguas? Edificando a mim mesmo. Aleluia. Uma pessoa edificada edifica o outro. Uma pessoa edificada edifica o outro. Como é que você quer edificar o outro se você não está se edificando? Verdade. Entende, irmãos? Deixa eu falar mais. Eu quero que os mesmos atores venham aqui para a rodinha. O nosso hoje está na interpretação. Seu Jorge, esse irmão simpático, Jéssica, nossa irmã Jane. Irmão Jorge, logo eu vi essa simpatia. Juntinho de novo, todo mundo sem brecha. Juntinho, uma rodinha. Vacila não, seu Jorge. Satanás está rondando. Aí ele vai pegar seu Jorge. Seu Jorge aí. Só que seu Jorge participou do seminário de intercessão. E seu Jorge ficou só fortalecendo a porta dele. Aí Satanás veio, ó. De novo, já. Eita glória!
Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A porta ficou fechada. Agora já tem fã-clube. Siga aí no Instagram. O homem da porta fechada que ninguém abre. Porque a porta que Deus fechou. Então, irmãos, Glória a Deus. você precisa conhecer isso, sabe? Agora eu vou te perguntar a fraqueza dele, né? Você tem que conhecer ele também. Eu te falei que você tem que conhecer, você tem que lutar contra si, sua alma, para que não seja depósito de demônio. Porque tem crente que depósito é demônio andando na terra. Tem crente, meu Deus, eu não queria nem falar isso. Sabe? Eu quero ser bonitinho, todo mundo gosta de mim. Eu tenho essa rejeição de que todo mundo me ame. Tem crente que é demônio andando na terra, mas você botar a mão aí, pum, pipoca. Tem gente que tem tanto demônio que se o demônio sair faz sentir falta. Inquilino. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser pessoas espirituais. Vamos usar armas espirituais. Você tem aí dentro o autor da fé, o autor do amor. O que você quer mais na vida, cara? O amor que você sente, nem seu é. Deus é tão misericordioso. Entendeu, Narciso? Que Ele deu amor pra gente. Ele é o autor, Ele depositou. Você não tem nem teu trabalho só desenvolver. Ele já te deu, cara. Ele já te deu tudo. Por favor, Paulo diz que temos que desenvolver a salvação. Temos que andar em santificação. Ação de se santificar. Entende? Então, irmãos, você agora vou dizer um segredo para você enfrentar. Satanás não sabe o que você pensa. Eu estava até conversando com a irmã lá na igreja. Eu tenho uma amiga lá de Barreiras, pastor Ivonete, ela é extremamente espiritual e ela é guerreirona. Ela é discípula da pastora Valdir Milhões, amiga minha demais. Conhece, né? E a gente já conversava as coisas do reino, ela falava assim: bote a mão na boca, porque ele não ouve, ele não está aqui, nós selamos o ambiente, mas ele vai ouvir as mímicas dos seus lábios. Ela era toda assim, até hoje, né? Não morreu. E aí, ela, não deixa ele falar. Todo lugar que ela chegava, sela esse lugar em nome de Jesus. Uma guerreirona de Jesus. Eu quero te falar, irmãos, eu estou querendo que você entenda o como tudo isso é muito sério. Porque o que Satanás mais quer é passar despercebido na sua vida. Verdade, verdade. Porque ele é um dissimulado. Ele é um camuflado. Então, deixa eu te falar um pouquinho. Ele não lê o seu pensamento. Ele não sabe dos seus planos. Ele não conhece os seus projetos. Então, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão é que ele não saiba dos nossos projetos. E se você falar, ele vai falar, então cala a boca. Vou repetir, o seu problema é que você fala demais. Você fala demais. Cala a boca. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo de falar. Deus me diz uma coisa, antigamente era assim, vou contar para vocês. Vocês não vão contar ninguém, né? Secreto, ninguém está vendo, só no YouTube. Aí a pessoa chega, Deus me dá uma revelação, um projeto, eu saía doidinha, pulando, igual a maluca, querendo contar todo mundo. Aí aqui no meu coração. Hoje em dia, Deus me ensinou tantos projetos foram difíceis de alcançar por causa dessa minha precipitação de falar. Agora Deus fala, até mesmo para o pastor, às vezes eu fico amadurecendo. Eu pego aquilo que ele falou e fico orando. Eu pego aquilo que ele falou e fico curtindo. Eu pego aquilo que ele falou e fico escrevendo. Eu tenho diários e mais diários de cadernões. 2000 e tanto, um monte. 2001, 2002, 2003, tudo lá escrito, tudo com a revelação que o papai me dá. Meu caderno de devocional. Geralmente o Senhor fala mais comigo no devocional. E ali eu escrevo. E eu fico amadurecendo aquilo. O Senhor falou isso para mim. Vou confirmar. Depois eu faço que nem judeu, eu confirmo 3 vezes. Depois eu vou amadurecer. Eu vou buscar no reino os detalhes. Eu vou buscar na hora certa que papai vai dizer, fale. Vai dizer, fale.
Deus dá aquele projeto. Eu me lembro que eu vivia orando por um grupo de mulheres. O Senhor dizia, não falava nada. Ele nem dizia, não é tempo. Não falava. Falava comigo assim. Eu falava do assunto e ele não falava. Ele é Deus, né? Fazer o quê? Tem que esperar o momento dele. E aí, recentemente ele falou e eu fiquei orando, até que ele confirmou. E eu chamei as mulheres recentemente lá na igreja. Ele me deu até o nome do grupo, Mulheres Cheias de Graça. Me encantou aquilo. Que coisa bonita esse nome, né, cara? E aí, eu começo a orar. Eu chamei essas mulheres, pedi para elas jejuarem. E eu estou jejuando. E Deus começa a falar os detalhes. E Deus começa a falar as coisas. E vai enchendo o nosso coração. Entende, irmãos? Deus vai levantar intercessoras por esse grupo. Eu já sei o que Deus quer para esse grupo. Aleluia. Eu já sei o que Ele quer. Glória. No tempo certo eu conto. Não tem uma, dois ou três. E no tempo certo eu falo. Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo certo, determinado para a gente falar. Porque Ele não vai saber se você não falar. Se eu falar antes, sem orar, sem saber, Ele vai se mover contra. Ah, ela quer abrir, é? Ela quer abrir projeto de mulher. Vou tirar as mulheres da igreja dela, tudo que ia ajudar ela. Ah, ela quer botar um tal dia? Vou botar um curso gratuito para uma. Satanás é sujo. Vou dar uma bolsa para outra noite. Rapaz, é assim que ele faz. Tira todo mundo. E você fica lá, ó, sozinho com o seu grupo. Você e Deus. Porque falou demais. Vocês entendem? É guerra. É guerra. É guerra. Você tem um oponente. Um oponente forte, ele não tem todo o poder, porque todo o poder pertence a Deus, mas ele tem um certo poder, ele tem força. Respeite isso, mas saiba que você é mais forte do que ele, porque você tem em si o poder de Deus. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu vou lhe dizer por quê. A igreja que avança, a porta fica parada. Aleluia. A igreja que avança. Fique esperando eles virem para você lutar, não. Você vai avançar e você vai invadir a porta do inferno. E ela não vai aparecer, ela vai cair por terra. E você vai tomar a sua vitória. Aleluia! Mas para isso precisa disso. Precisa. Porque acabamos de falar. É na quietude que a fortaleza vem. É na quietude que vem o vigor. Que vem a concentração para o foco. Ontem esse pastor falou isso, o pastor que estava aqui pregando na sexta-feira. Ele disse, irmão, fique quieto. Quantos lembram? Amém. Jesus Cristo ia orar nos montes solitariamente. Precisa, irmão. É necessário que esse silêncio, porque o silêncio vai te ajudar. Ele vai te acalmar. Ele vai fazer... Olha, irmão, em silêncio que você vai poder ouvir a voz de Deus. Porque existe a voz do mundo gritando. Existe a voz do diabo querendo lhe confundir. E existe a voz do eu falando. E existe a voz de Deus. Você precisa estar treinado para não confundir. Aleluia. Amém. Precisamos estar treinados, irmãos. E o silêncio é uma arma que você tem, que ele não vai saber nada do que você está projetando com Deus. Então, por favor, mais uma vez, cai sua boquinha. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não vem de forma explícita. Não. Ele vai armar contra você usando pessoas, mas é camufladamente. Ele tenta fora, quando não consegue fora, ele bota dentro, às vezes até de sua casa. E dentro ele tem informações. E aí ele vai ser usado para destruir você. Sua casa, sua vida, seu trabalho, seu ministério, seja lá o que for. Porque ele é dissimulado. Ele trabalha escondido. E agora eu vou entrar numa parte muito séria. É uma parte muito séria. O que é que eu faço para derrotar um inimigo que é oculto? É Narciso. O que é que eu faço para derrotar um inimigo camuflado? Me diga, meu irmão Carlos, bispo, como é que eu vou fazer isso? Se eu não estou nem reconhecendo ele, porque ele está todo dissimuladinho, todo camufladinho, como diz a Bíblia, um voz de veludo. Sabe como? Com essa palavrinha, ó. Discernir. Aleluia.
Discernimento espiritual. Quantas vezes na minha vida, eu pensando uma coisa de tanta coisa, e Deus vinha com discernimento, com revelação. Minha filha, é isso. Porque se eu estou repetindo, numa guerra espiritual, com inimigo espiritual, com armas espirituais, eu tenho que ser potencializado em Deus, com ornamentos espirituais. O discernimento espiritual é tudo. Você tem que ter um discernimento espiritual, irmão, para poder descobrir que ele está camuflado. Porque ele se esconde. Olha só, o discernimento é um fato que vem do céu e não tem suporte ou apoio natural. Deus fala e acabou. Vocês como isso? E Deus está falando. É do céu. E quando você conhece a voz do céu, você fala, meu Deus, é verdade. Deus falou. É essa revelação, é esse discernimento espiritual que nós precisamos. Eu vou dar um exemplo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Quando você vai fazer uma libertação, vai expulsar um demônio. O demônio está lá cheio de presepado, porque o bicho é presepido. Logo de aparecer, vou te matar. Aí ele chega, o indivíduo vai fazer a libertação. O Espírito de Deus pega o dom do discernimento e diz, ó filha, ali tem um espírito tal. Aí quando você abre a boca e diz, espírito tal, espírito de morte, você revelou que era ele estava camuflado, ele cai, a força dele cai. Ele já se viu descoberto, o seu discernimento já descobriu ele, não está mais camuflado. Aí esse discernimento que é um dom, discernimento do Espírito, rapaz, ele é tão fingido que a língua de Satanás é parecidíssima com a língua estranha. Tem gente comendo, pensando que é estranha. Se você não tem treino, audição espiritual, você vai pensar. Eu conheço pessoas que viveram anos falando língua estranha do cão, pensando que eram batizadas no Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Ou não quer que entre aí? Discernimento. Apurar discernimento. O discernimento não é um sentimento, por favor. É o mais importante que você levar. Isso que eu vou falar, para mim eu já soube de tudo, de muita coisa. O discernimento é um saber. Tem gente que pensa, eu estou sentindo de Deus. Não é discernimento. Discernimento não é sentimento. Discernimento é saber. O seu coração está sentindo. Tem umas modas na igreja, eu estou sentindo de Deus. Meu coração está falando. Isso é sentimento que te leva ao engano, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias diz, não. Tem que saber, não é sentir. Aí ele pega seu sentimento. Eu estou achando que aquele mesmo irmão dali da igreja, estou sentindo Deus que ele tem inveja de mim. Estou sentindo. Sim. Quando eu comprar minhas coisas, eu vou esconder esse irmão que ele tem um espírito de inveja, estou sentindo. Eu cheguei outro dia com uma blusa nova, linda. Aí a mulher dele ficou olhando. E ela também invejosa. Porque eu sou veja maluquice que isso é a alma, criatura. O discernimento é um saber. Você nem está pensando naquilo, aí Deus vem falar, filha. É a minha, vou te fazer saber agora. Vou te fazer saber agora. Eu tomo um susto. Às vezes eu tomo um susto com as coisas que Deus fala. Eu digo, vamos deixar para daqui a pouco, vamos recuperar tudo. Eu falo assim mesmo. Deus, eu estou malada, calma. Não diga tudo de vez, deixa eu me recuperar. E eu fico ali, ó. Aí eu vou orar um pouquinho em línguas, acabando meu coração. Tá correndo cedo, posso falar com o pastor. Eu digo, não é assim, volta aí uma coisa. Tem minhas coisas, meu filho, é dificuldade. E aí eu entro. Aí eu vou em casa, pode falar, Senhor, aí já estou na alma, ele já não vou, ele fala, eu já não ouço, porque eu já fui para a alma com medo, desesperada, eu tenho que depois entrar em espírito. Aí ele vai discernir, filha, eu estou te falando isso. E às vezes, difícil o discernimento. Difícil o discernimento. Porque é um saber que vem do alto, não é o seu coração.
O nosso coração é cheio de falácias, de engano. Porque é alma. E tem muito crente almático. Irmão, você vai para o céu. Irmão, você vai para o céu, não vai penar nessa terra. Porque é salvo pela graça. Temos que viver em espírito. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um pouquinho mais aqui. Cuidado com esses seus discernimentos da alma, meu irmão. Porque o que Deus vai te mostrar em revelação. Vou dar aqui, vai ser um exemplo muito legal. É um exemplo que eu amo. Eu amo esse versículo da Bíblia. Eu amo essa história da Bíblia. Ela nos ensina muito. E eu quero que você até, se você quiser abrir comigo lá no livro 2 Reis, você abre. Olha que tremendo. Lá no capítulo 6. Amo de paixão isso. Eu amo isso de paixão. Porque isso é tão fantástico que eu vou ler agora. Que se você levar isso para a sua vida, irmão, você já venceu as batalhas. Porque a Bíblia é um manual de instrução. Ela é fantástica demais. A Bíblia é linda demais. A Bíblia é rica demais. A Bíblia é maravilhosa demais. Então, o que você faz o dia todo que não lê a Bíblia? Eu falei, a Bíblia é maravilhosa, é todo mundo. A Bíblia é linda, é todo mundo. A Bíblia é rica. E por que você não lê, criatura? É tão linda, você não lê. Olha só, eu vou ler para você, viu, amiga? Olha, irmão. Eu falo muito irmão, porque eu trabalhei anos com. Capítulo 6, versículo 8. Eu trabalhei anos só com mulheres. Eu passei muitos anos da minha vida só fazendo reunião para mulheres. Então, às vezes, eu ainda me pego, queridas irmãs, e a força do hábito. Mas deixa eu falar para vocês aqui, queridos e queridas. No capítulo 6, versículo 8, o rei da Síria estava em guerra. Diga guerra. A guerra era com Israel, e em conselho com seus exércitos oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhes havia falado e de que eu tinha avisado, e assim se salvou mais de que uma ou mais do que 2 vezes. Mais do que 2 vezes era mínimo 3, né? O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, chamou os seus servos e disse: vocês vão me dizer quem é dos nossos que está do lado do rei de Israel. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, ninguém, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que Deus fala lá no seu quarto de dormir. Deixa eu explicar, estava tendo uma guerra com Israel. Vamos trazer ela para o nosso contexto? Contra os santos. Amém. E aí, nesse meio dessa guerra, o inimigo preparou um monte de estratégia. E aqui, nesse contexto, o rei ia ficar armando o acampamento para quando Israel passar a atacar. Eliseu, o profeta, está lá no quartinho dele, orando. Te louvamos, Senhor. Eu vou perguntar ele no céu qual era a música. Está ele lá louvando, adorando, feliz da vida, jejuando. Aí, de repente, o Espírito de Deus traz um discernimento, saber do céu, uma revelação. E diz a estratégia do inimigo: meu filho, o seu inimigo vai acampar naquela viradinha, daquela rua, daquela descidinha, daquele lugar. Aí o que Eliseu fazia? Rei, o inimigo vai acampar ali para atacar Israel. Aí o que acontecia? O rei mandava uma pessoa dar uma olhadinha de longe e via realmente o exército do inimigo acampado. Não passava por aquele lugar, mudava o rumo e não era atacado. Aconteceu isso várias vezes. Aí o rei inimigo ficou: como é que pode isso? Como é que ele descobre? Tem alguém contando. Tem algum contando aqui. Aí, próprio soldado do exército dele diz: não, ninguém está contando nada. É porque Deus fala para Eliseu as estratégias que o Senhor fala aqui. Deus conta a ele no quarto. A tua vitória, irmão, está no seu quarto. A estratégia está no seu quarto. A revelação está no seu quarto. Entende? Quando a comunhão está intensa, ele vai dar estratégia. É verdade. Ele vai dar estratégia. Isso não é só para Eliseu, não. É para a gente. É preciso estar no seu quarto.
Porque é no quarto que você vai receber. Você já viu lá em Mateus 6,6? O que tem em Mateus 6,6? Eu vou ler para você, tá? É tão interessante. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo que eu vou ler para vocês. E esse versículo tem muito a te ensinar e a me ensinar. É a Bíblia dizendo assim, ó. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha só. Ao orar, diga orar. Orar. Entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que em secreto está, te recompensará. Amém? Amém. A recompensa está no quarto, o poder está no quarto, a estratégia está no quarto, a unção está no quarto, a revelação está no quarto. Que quarto? O quarto de Eliseu, não, criatura, no céu. Fecha a porta. Você sabe o que quer dizer fechar a porta? É não ter comunicação. É não ter comunicação com o mundo. Fechar a porta do quarto significa que você está selando aquele ambiente, impedindo que o ambiente externo, por favor, preste atenção aqui, impedindo que o ambiente de fora entre no seu quarto e não venha contaminar, de forma que você não vai conseguir estar em espírito para ouvir aquilo que Deus quer te falar, a estratégia que Ele quer te dar, o livramento que Ele vai te oferecer. Então, o quarto fechado, você não vai ver o que está passando fora. Nem ninguém que está lá fora vai ver o que está passando dentro. Porque o nome diz intimidade. Glória a Deus. Vamos supor que vai passando Cida, toda formosa. Parabéns, Narciso. Toda formosa, eu não conheço Cida. E ela vem toda formosa. E aí eu vi uma Bíblia na mão de Cida. Ó, ela é minha irmã. Minha irmã, vamos pro meu quarto orar. Eu vou fazer isso? Eu vou pegar a Cida no meio da rua e levar a Cida para o meu quarto para orar? Porque eu não conheço? Eu não tenho intimidade. O que Deus está te chamando, quando Ele diz fecha a porta do teu quarto, Ele está te dizendo, eu quero ter intimidade com você. Eu quero desnudar o céu. Eu quero te revelar. Eu quero te trazer força espiritual. Eu quero te mostrar o escuro, o escondido, aonde o homem não vai. Eu quero desmiuçar minha palavra. Eu quero mostrar que a palavra é viva. Ela é viva. Ela sai e ela é viva porque ela entra em você e ela te transforma. Ela tem vida. Ela tem vida. A palavra entra e faz algo. A palavra faz você nascer de novo. A palavra faz você se fortalecer. A palavra faz você entender. Porque ela é viva. Então você vai entrar no seu quarto. Diga, eu vou entrar no meu quarto. Intercessores. Antes de você estar na intercessão, você tem que ter tempo no quarto. Aleluias. Tem que ter tempo no quarto. Já estou acabando. Negócio aqui. Então, deixa eu te falar mais um pouco. Eu vou te dar um segredo muito importante. Você quer ter discernimento, né? Discernimento, revelação no quarto, requer treino. Treino, exercitar as suas faculdades espirituais. Exercitar a comunhão. Exercitar ouvir a voz. Exercitar quietar a alma. Às vezes está tão cheio de mundo, tão cheio de porquês, tão cheio de dilema, que não consegue, mesmo fechando a porta do quarto, entrar numa comunhão profunda com Deus, e Deus está te esperando o dia todo. Vem filhinha, quero falar com você, quero te contar estratégia, eu quero te revelar, eu quero te ajudar. Não luta sozinho, não luta com tuas mãos, não luta com tuas armas carnais. Eu estou aqui para destruir o inimigo, porque o teu inimigo não é o homem, o teu inimigo é espiritual. Deixa eu te nutrir, deixa eu te potencializar, deixa eu te dar as estratégias, deixa eu te dar a arma, deixa eu te encher do meu espírito, deixa eu te fortalecer, e você vai ganhar essa guerra. Ele quer mais do que eu e você, irmãos. Então, só se vence guerra com discernimento. Aleluias. Sem discernimento não tem guerra. Agora eu vou te dar um conselho para finalizar. Tinha até uma parte da igreja gloriosa, mas não deu para falar, que eu me empolguei demais nessa primeira parte. Eu sou muito empolgada.
mas vou ficar devendo uma igreja gloriosa, que está em Apocalipse 12, que é a mulher e o dragão, e uma guerra que existe com a mulher, a igreja, e o dragão, Satanás. Lá em Apocalipse 12. É muito lindo e muito profético também. Mas aprove a Deus que nós ficássemos até aqui nesse último ponto que eu vou abordar. Preste bem atenção no que eu te dizer. Sabe onde o diabo opera? Na lacuna da sua vida. O que é isso? Você tem uma filha, um filho para cuidar. Você não cuida? Alguém cuida no seu lugar? Ele entra nessa lacuna. Você tem um trabalho para estudar, para aprender, para crescer? Você não cuida? Ele entra nessa lacuna. O que você tem para cuidar? Se você não cuida, ele vai entrar. Porque ele veio para te roubar. E ele quer te roubar. O roubo é pegar aquilo que não é seu. E aqui está a sua autoridade, a sua vida, o mover do Espírito que Deus tem para você, as bênçãos que Deus tem para você, o poder que Deus quer delegar a você através da comunhão espiritual que você terá com Ele no quarto, trazendo discernimento e vitória para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Não deixe lacuna. Para completar essa lacuna com um versículo que está lá em Provérbios. Eu acredito que é no capítulo 27. Depois de Salmos tem Provérbios, no meio da Bíblia. Você vai lá no capítulo 27, porque o bom obreiro maneja bem a arma. Se você foi para o índice, não tenha vergonha. 27, 18. Olha só. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Se você não cuidar, se você deixar lacuna, você não vai ver o fruto. Cuide de tudo que Deus te deu. Cuide de tudo. Cuide da sua casa. Cuide do seu esposo. Cuide da sua filha, do seu filho. Cuide do ministério que Deus te deu. Cuide do seu trabalho. Cuide do seu corpo. Se você não cuidar, não haverá frutos. Quem cuida da figueira comerá do fruto. Eu tenho uma regra de interpretação. Eu tenho não. A hermenêutica tem uma regra de interpretação, que é colocar tudo ao contrário, no negativo. Aqui a Bíblia está sendo positiva quando diz: quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Deixa eu fazer uma regra de hermenêutica colocando no negativo. Quem não cuida da figueira não comerá do seu. Toda vez que você lê um versículo, coloque na negativa, para que você abra mais a sua mente para entender. Se você não cuida, Satanás vem te dar uma rasteira. Se você não cuida, quando você abrir os olhos, ele já tomou espaço, porque ele é usurpador de poder. Ele é usurpa, ele não pede licença, ele não pega o que é dele, ele não pega o que é dele. Então cuide do que é seu. Cuide da sua vida. Cuide do seu corpo. Cuide dos seus estudos bíblicos. Cuide da sua comunhão com Deus. Cuide do seu ministério na igreja. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua mente. Tenha uma mente saudável. Seja um homem e uma mulher de Deus espiritual. Amém. Até aqui nos ajuda a celebrar. Pastora, pediu para orar o que, pastora? Eu não entendi. Orar por Jesus. Amém. Senhor amado, somos todos aqui estudantes da Tua Palavra. Estamos todos os dias sendo treinados. Todos os dias somos treinados. Treinados para uma boa obra, Pai. Treinados para vencer o nosso inimigo. Treinados para colher bons frutos. E quantas vezes, Senhor, nos distraímos? Nos distraímos, Senhor, com coisas que não são da nossa conta, que não convém, com o mundo, com as distrações de forma em geral, os entretenimentos, e deixamos de cuidar
daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que precisamos cuidar, da comunhão que devemos ter profunda contigo. E eu quero te pedir para cada vida que tu espera em cada quarto, que tu espera ali no solitário para falar, que em nome de Jesus esse Espírito Santo convença a necessidade de estar sós com Ele, de vencer a si mesmo com as suas mágoas, com o seu eu, de vencer também, Senhor, fortalecendo as nossas inclinações, conhecendo o inimigo, como age, como ele não age, cuidando do que é nosso, mantendo-nos sabiamente calados até o momento em que tu diz, fale, nos ensinando a ser sábios. Deus, eu sei que essa palavra não voltará vazia, não é apenas um lote de conhecer vão, mas essa palavra está sendo aplicada pelo poder do teu Espírito nos corações do teu povo que tu chamaste, que tu elegeste, que tu amas, pessoas especiais que estão aqui porque tem um ministério, porque tem um chamado, porque tem um propósito na vida delas. E às vezes são enfraquecidas, mas nessa noite o Senhor está derrotando as fortalezas da mente, e está derrotando os enganos do coração, e está derrotando a preguiça de te buscar. E muitas vezes uma distração proveniente de uma falta de conhecimento e de consciência da guerra em que vivemos. Mas hoje sairemos daqui guerreiros, exércitos em fila, organizados, obedientes, exércitos prontos para agir, para ouvir as estratégias e para vencer o inimigo. Essa é a minha fé, em nome de Jesus. Cura as feridas daqueles que precisam de cura, fortalece aquele que está fraco, liberta o que precisa de libertação, cuida daquele que precisa de cuidados. Entrego nas tuas mãos, para que teu Espírito continue falando, convencendo, aplicando a palavra que é poderosa, que é viva, é eficaz e que não vai voltar vazia. E eu já te agradeço, Paizinho, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque tenho aprendido tanto contigo. E oferecemos a ti, como gratidão, uma linda salva de palmas. Recebe, amado, amado,